Olá, boa tarde para todos. Já estou aqui a postos esperando todo mundo. Boa tarde para todos. Meu nome é Denise Matar e nós estamos de volta para a série que se chama Diálogos Instigantes, que é promovida pela Galeria Almeida e Dale. Sejam muito bem-vindos à nossa conversa. O nosso assunto de hoje vai ser o Samson Flexor, e vocês vão ter a oportunidade de ver um pequeno conjunto de obras emblemáticas do artista que mostram o percurso do seu trabalho. Naturalmente é um conjunto resumido, mas como vocês vão ver, vai dar para a gente compreender a qualidade e a originalidade da obra do Flexor. Em 2003, eu tive a oportunidade de realizar a exposição Samson Flexor Modulações, que foi apresentada no Instituto Moreira Salles, do Rio de Janeiro, e na Galeria do SESI, em São Paulo. Foi um trabalho maravilhoso, feito com todo o apoio dos filhos, o Dudu, o Jean-Marie, e que reuniu obras de importantes instituições, de colecionadores particulares e também da família. A cenografia dessa exposição foi feita pelo Guilherme Ansnar, na casa de quem eu estou hoje, porque hoje a Enel está fazendo um concerto na minha região e não tenho energia. Então o Guilherme fez a cenografia da exposição e a gente teve um catálogo maravilhoso com textos do Tadeu Chiarelli, do Ferreira Goulart e da Leila Perrone Moisés. A exposição foi um sucesso e por ela nós recebemos o prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte como a melhor retrospectiva daquele ano. Samson Flexor nunca se guiou por elogios nem por críticas. Ele sempre seguiu o caminho que lhe interessava. Ele foi da figuração impressionista para o cubismo, do cubismo para a abstração plena e dela para a abstração lírica. Sem confrontos ou provocações, ele sempre conseguiu conciliar opostos, como bem observou Tadeu Chiarelli no seu texto para a exposição. Para conversar comigo, eu convidei o seu filho mais novo, o filho mais novo do Flexor, o Dudu, que é um francês bem brasileiro, viu? O Dudu não é Eduardo, o Dudu é André. André Flexor, ele é o responsável pela obra do pai. Ele foi o idealizador e o curador das exposições de centenário do Flexor, e ele fez 9 exposições pelo mundo e no Brasil, todas em 2007. O Dudu nasceu no dia da liberação de Paris, na França. Passou a infância e a adolescência, entretanto, em São Paulo. Em 1964, ele voltou para Paris para estudar psicologia e psicanálise e por lá ele ficou, mas nunca perdeu a conexão com o Brasil. O Dudu é músico amador, é fã de percussão, apaixonado pela música brasileira e é um dos fundadores da primeira escola de samba de Paris, que se chama Aquarela, e é o líder fundador da banda Filosofia do Samba. Atualmente, ele está se dedicando a um projeto que ele acalenta há 4 décadas, que é criar uma ponte musical imaginária entre o Georges Brassens e o Brasil. Eu vou ver agora, vou aqui buscar o Dudu. Aí, Dudu está em Paris, né? Então a gente tem aquele momento conexão. Vamos ver se eu acho aqui o Dudu. Cadê ele? Eu não estou encontrando. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Não estou vendo o Dudu. Achei. Aquele momento tenso, sempre tem aquele momento tenso, conectando. Salve! Yes! Oi, Denise. Nossa, Olá, que bom Dudu. de te ver. Que bom Nossa, te como você ver. estava falando, são 17 anos, Denise, que nós estamos de 2003 para agora, hein? É muita coisa, mas como o tempo teve passa, muita né? coisa e
O tempo passa demais, 17 anos. Mas foi Nossa, eu maravilhoso, tenho. foi uma exposição, Nossa, a foi linda. Eu tenho exposição ela nos mais, meus olhos, né? mais linda das exposições de todas que aconteceram do papai até agora. Ai, Aquela obrigada. no Rio, no Moreira Salles, em São Paulo. Inclusive, eu tinha dito, né, que aquela teve duas, uma no Rio, outra em São Paulo, que no Rio foi uma lindeza total e que em São Paulo não podia ser mais bonito. Mas, para falar a verdade, acho que foi, né? Foi demais, muito Não, bom. a Que, exposição que, em São que Paulo. prazer imenso estar aqui com você. Ah, eu também. Você sabe que eu sou fã do Flexo e é tão bom quando a gente trabalha com uma família que trabalha a favor, né? Porque vocês são da turma, você e o seu irmão são da turma que trabalham a favor. Isso é muito bom. Bom, a gente vai contar para vocês a história do Flexor. Eu vou começar a puxar aqui os slides. Você sabe que tem aqui uma perversidade aqui do Instagram, que os slides eles entram ao contrário. Então, eu tenho que puxar lá do começo, em vez de eles entrarem de trás para frente, eles entram ao contrário. Aqui, estamos aqui com o Flexo. Então, o Flexo ele nasceu em Soroca, na Romênia, que na época pertencia à Rússia, mas hoje é a República Moldova. Aqui a gente tem uma foto da família toda. Eu imagino que ele A gente, seja esse maiorzinho do lado esquerdo, a né? gente vê essa foto aí, é de 1908. O papai tem 1 ano e está nos braços daquela senhora ao lado do irmão que está do lado. Ele é o bebezinho. Ele é um bebezinho. Infelizmente, esse irmão que está do lado veio a falecer quando ele tinha uns 10 anos. Entra a questão da morte, muito presente na obra do papai. A mãe pira, a mãe dele fica desvairada e vai ser internada na Suíça porque não funcionava mais a cabeça. Então, Caramba! essa foto é muito importante e, quem sabe, mostra alguns rumos no que diz respeito à relação à mulher, à mãe desaparecida, que cai fora, né? E também a questão da vida e da morte. Que é muito presente na obra dele por vários motivos, como vocês vão ver, né? Então, ele resolveu estudar em Bruxelas, e de Bruxelas ele estudou em Bruxelas na Academia Real de Belas Artes, mas depois, com 18 anos, como todos os artistas, ele foi residir em Paris. Frequentou a Academia Ranson, né? Participou dos salões, do Salão d'Automne, do Tuileries, do Indépendant, do Des Échanges. Ele, inclusive, participou da fundação, né, do Sur Indépendant. Né? Isso. Só para dizer que ele foi para a Bélgica, ele driblou o pai, porque para o pai ele ia fazer química na Bélgica. Só que ele de química praticamente não fez nada. Ele foi para a Academia Royal lá de Bruxelas e lá deslanchou. E o pai acabou aceitando o fato de ele não ser um químico que ia ter que segurar toda o poder e a propriedade dele lá. Ele pretendia, né, ter um filho que ajudasse, mas acabou. Isso. O avô era um engenheiro agrônomo que segurava toda a questão das terras da região, ele tinha quase um feudo lá nessa região da Bessarabia. Então ele esperava o filho único, o outro tinha falecido, que o papai queria segurar isso. Só que o papai, a direção dele era Paris que ele queria, não era outra coisa, viu? Aqui a gente tem um autorretrato dele que eu acho tão lindo. É um Esse pastrão autorretrato, né? maravilhoso. Você sabe, Denise, muita gente que vê esse retrato me pergunta: pô, você tem o retrato aqui do Mário de Andrade? Não sei por quê. Parece Eu sim, vi o diversos óculosinho. retratos do Mário de Andrade. Tem alguma coisa do queixo mais comprido, tudo isso, mas não Os tem muito a lábios ver. grossos, né? E E o o papai, óculosinho. infelizmente, não pôde fazer o retrato do Mário de Andrade, porque o Mário de Andrade morreu em 45 e papai chegou em 46 em São Paulo. Senão, com certeza, teria feito, que o Mário de Andrade tem retrato de todo mundo, né?
É. E é muito lindo. E é um trabalho de 26 esse, né? Aqui Isso. a gente tem um outro trabalho, eu acho esse trabalho maravilhoso, que se Você sabe, quando chama ele Concierge, né? chega esse que é o Sérgio, é uma série de quadros. Quando ele chega em Paris, ele vai pegar os tipos, as pessoas, os gêneros típicos de Paris. Concierge É realmente uma, é uma é um entidade na pilar França, né? parisiense. Ele fez de músicos, fez o flic, fez o facteur, né, o carteiro. É uma série de quadros muito interessantes que relatam a vida cotidiana do parisiense. E ele fez uma exposição já em 1927, ele chegou em Paris em 26, ele fez uma exposição em 27 na Galerie Campagne Première, que A primeira recebeu, foi exposição dele. super elogiada pelo André Salmon, que na época era um crítico muito badalado, né? Badaladíssimo. 20 anos tinha o rapaz. É, já chamou a atenção, né? Aí ele, em 29, ele se naturalizou francês e depois ele, inclusive, serviu, foi na infantaria, né? E participou, inclusive, da guerra, né? Ele vai para a infantaria, ele se naturaliza francês e, na idade dele, tem que ir para o serviço militar. No período, era 3 anos. Ele foi para os Alpes, as coisas mais difíceis. Infantaria dos Alpes, tem aquelas caminhadas com o saco das costas muito difícil. Ele, inclusive, pegou um pouquinho da doença lá e vai ser depois reformado militar, por causa essa passagem militar que ele quis fazer, o exercício militar, coitado. É, e E quem ficou com sabe o pulmão dele foi ficou comprometido, né? que ele, quando meu pai entrava em uma coisa, ele era tão inteiro, tão empolgado na coisa que ele fazia, que tinha até que fazer serviço militar e quase morrer pela França. Pô. Ai, gente. Aí ele volta, ele é desligado, né? Justamente porque ele fica doente, ele volta para Paris e aí ele conhece a Tatiana Yablokov, que é a primeira mulher dele, que aqui tem e esse retrato, Isso, esses olha, dois retratos são muito lindos, formidável esses dois né? retratos. Porque o primeiro é a Tatiana, praticamente uma star, né? E o Uhum. segundo retrato é a Tatiana pouco antes de a coisa mais trágica acho que da vida do meu pai. Ele tem, sei lá, não tem 22 anos, e essa Tatiana, no momento do parto, se a gente vê ela com a barrigona, É, alguns dias depois ela vem a falecer junto com a criança que ela tinha. Então, meu pai foi para uma fossa total, né? Total nesse momento. foi um grande golpe na vida dele, né? Ele ficou tão inconformado, buscando um auxílio espiritual, que ele acaba E- conseguindo junto a um padre, o que Ele, faz com ele, que ele se converta, né? ele estava, naquela época, estava trabalhando para trabalhos de. Meu pai se interessava por pintura sacra, estava preparando um trabalho sacro, e tinha um padre muito importante que influenciou muito a vida dele, que chamava Le Père Richard, que sustentou, segurou o rapazinho de 23 anos, que morre a criança, morre. Foi uma catástrofe total. Ele estava numa deprê, e nesse momento, um pouco como se o padre pai, porque só sobrou pai para ele, que a mãe ele já não tinha mais, que estava na Suíça. Então, esse padre foi de uma influência muito, muito forte. E ele, que judeu de origem, se converte fanaticamente, porque ele conhecia bem a questão da liturgia, todo o catolicismo e tudo isso, pelos trabalhos que ele fazia, ele se converte, se torna um católico militante, que meu pai, quando faz alguma coisa, ele é militante. De verdade, né? De Ele era, verdade, de verdade. A gente diz que os convertidos são mais radicais do que os autênticos. costumam ser mesmo, né? Aí depois, no ano seguinte, ele conhece a Margot, Minha sua mamãe, mãe, minha e mamãe, coitada, só minha mãe tinha vindo, ela vinha da Polônia, né? A família dela já estava no Brasil há muito tempo, mas ela veio da Polônia para encontrar o homem com quem ela ia casar.
Só que o homem, não sei por que razão, deu cano nela. Então, ela também estava numa deprê. E foi o encontro das duas deprês que fez com que durou até o fim da vida deles, a minha mãe e meu pai. Mas partiu do encontro de duas deprês. Mas eles se deram super bem a vida inteira, sempre se Hiper bem. apoiaram Se incrivelmente. amaram intensamente até o fim. É uma beleza a história deles. Aqui nasce o primeiro filho dele, seu irmão mais velho, o Meu Jean-Marie, maninho. que nasce em 1939. Essa aquarela também é muito linda, né? Muito bacana. Coitado, nasceu antes da guerra. Eu vou nascer justo depois da liberação de Paris. Ah, Eu sou um você já sortudo, né? chega assim, né? Eu Já sou chega com a sortudo. escola E de o próprio samba, né, meu Dudu? mano, coitadinho, passou toda a guerra de pequenininho. Foi complicado também. A gente, assim, com a guerra, é, só fazendo um comentário um pouquinho sobre o que o Flexo falava sobre essa obra dele, ele via toda essa primeira obra dele que ele fez em Paris como um período, ele usava essa frase, uma expressão puramente pictórica calcada nos pré-fauvistas e fauvistas da Escola de Paris. Era assim que ele Flexo Se via situava. todo esse primeiro trabalho dele, né? Então, a Segunda Guerra faz ele passar uns momentos muito complicados, porque ele vai com a Margot e o Jean-Marie, eles vão se refugiar na Normandia, logo em seguida a Normandia é invadida pelos alemães, eles têm que fugir pelos Pirineus e eles, inclusive, acabam deixando por um período o Jean-Marie com os Exato. dominicanos, né? É, Porque ele estava mais protegido. Né? exatamente. E Exatamente. aí. E você vê nesses períodos aí, nesse período, são os quadros mais trágicos e sombrios. Curiosamente, nesse período aparecem, que vai aparecer mais tarde também, são aves, são pássaros mortos, tem a morte e a fome. Acho que as duas coisas muito importantes, que estão ligadas, inclusive, né? A Claro. morte e a fome, e que desde da morte, do desaparecimento da mãe. Mas nesse período é quase só isso, quase são quadros de uma tristeza, de uma sobriedade incrível. É incrível. Aí ele acaba a guerra, você chega, né, do anunciando, né, que a guerra Vive, acabou. chega, eu libero minha mãe e a França é liberada, eu libero minha mãe, coitada. Aí o Flexo volta para Paris e essa mudança se reflete na obra dele, que fica uma obra Olha que com lindo, hein? cores muito lindas, né? Muito, Então muito essa lindo. obra Xícaras, que é de 45, eu acho uma beleza, né? É o alívio da liberação mesmo. A liberação dá uma explosão muito grande que a gente denota mesmo. Os quadros são tão tristes durante a guerra e esses são tão leves, tão bonitos, são maravilhosos esses quadros. Aqui tem um Podia até outro. chamar quadros do alívio mesmo. O menino matemático, olha só que lindo É esse quadro. lindo esse menino. Lindo. E um quadro totalmente cubista, porque quando ele volta, ele não mais vai retornar a essa questão fauvista, ao impressionismo quase que marca essa primeira fase da vida dele. Ele, na verdade, vai começar já a olhar Isso. toda essa decupagem das formas, como a gente viu muito Exatamente. bem Começa nesse trabalho. bem ilustrado aí. Aí, esse tipo de trabalho, exatamente, que a gente está mostrando aqui, os Xícaras e o menino estudando matemática, são obras que ele vai fazer uma grande exposição em Paris, numa galeria chamada Galerie Carmine, como falam os franceses. Né? Eu já vi italiana, já falava Está Carmine. muito bem, está muito bem. Carmine. E o Weinborn está aqui entrando, tem uma opção de gente legal nos assistindo, Tarcilinha do Amaral, o Israel, que tem uma coleção maravilhosa do Flexo. Salut! Sabe? Bom, aí então ele expõe, ele faz uma grande exposição na Galeria Carmine, e aí nessa exposição ele conhece
a Maria Eugênia Franco e o Mário O Barata. Bandeira, E o Antônio também. Bandeira, né, que morava Que na foi muito, época. acho que a pessoa mais influente aí desses três contatos foi o Bandeira, justamente, Ah, que tá. incentivou muito o meu pai de ir para o Brasil. É verdade que tinha a família da minha mãe, já estava no Brasil há muito tempo, já era quase uma família brasileira, mas o Bandeira incentivou intensamente a ida dele. É. E aí ele vem conhecer o Brasil, ele vem conhecer o Brasil e faz, na verdade, ele vem acompanhando uma exposição do Grupo dos Independentes que vem de Paris. Aí ele é convidado a fazer uma exposição na Galeria Prestes Maia, a mostra é elogiada pelo Luiz Martins, pelo Sérgio Millet, pelo Lorival Gomes Machado. Mas essa vinda dele para o Brasil é decisiva e determinante Completamente. para ele, né? Depois de ter Completamente. passado tanto problema da guerra, né? Aí Ele chega no Brasil, ele acha que é o paraíso, né? é, Ele tem a família da minha mãe era bem confortável, não era abastadíssima, mas era bem abastada. Ele chega lá, ele sai de Paris, onde tinha que botar o ticket para ter um pedaço de pão, chega no Brasil, aquela abundância, aquela cor, ele desvaira quase, né? Ele fica numa felicidade total, sem contar que ele foi muito, muito bem recebido. Não só foi muito bem recebido, o irmão da minha mãe, o Eduardo, que morava lá em São Paulo desde do fim dos anos 26, desde 20, 1926. olha, o Eduardo ele era um engenheiro, mas que vivia em contato com todas as pessoas da alta sociedade paulista. E era um homem muito bem falante, bonitão, tudo. E ele abriu as portas de todas essa sociedade Uhum. paulista, e daí o papai fez retratos de muitas pessoas assim, ganhou pela primeira vez lá na França, ele estava corrigindo fotografia, compreende? E lá Para no Brasil ele sobreviver, né? para sobreviver. E em São Paulo, em 46, ele começa a fazer os retratos das pessoas da alta sociedade, da inteligência paulista. E foi o paraíso, paraíso. Tanto assim que ele decide ele decide voltar em 48 com a família para se instalar mesmo, porque tem diversos elementos muito interessantes que estavam acontecendo naquele período em São Paulo e no Brasil. O Jean-Marie me disse que quando ele voltou, que o Jean-Marie já era maiorzinho, né? O Jean-Marie disse que ele Ele voltou dizendo que o Brasil era um lugar cheio de sol, de cores e de doces. Eu acho tão bonito. Mas é mesmo, podia dizer que são palavras minhas, quase. Olha, quando essa estadia dele no Brasil se reflete na obra dele. Antes dele mudar para cá, ele faz uma exposição em Paris mostrando obras que têm essa influência. Aqui a gente tem um retrato do Osório César, que ele pintou aqui no Brasil. A gente tem esse outro trabalho que faz parte da coleção Fadel, que é um trabalho lindo também, onde a gente sente essa influência brasileira muito grande, né? Aí aqui a gente tem o La Olha que lindo, é Créole. maravilhoso esse quadro. Esse quadro é uma beleza. Esse quadro precisa ir para o Brasil e ficar exposto lá. Vocês precisam pedir. Muito lindo. E ele tá na França, está no Fonds National d'Art Contemporain. Lindo, né? E aqui tem uma obra que eu considero uma Maravilhosa, maravilhosa. beleza, né? Que se Toda chama essa série afro-brasileira, Denise, é uma série muito, muito forte, muito bacana. E você vê, em toda essa série, você tem o verde e amarelo, está sempre presente. Você acha de um jeito ou de outro. Ele está marcando o Brasil como tem aquela tendência do meu pai de ser profundo e quase militante em alguma coisa que ele faz, ele se torna quase que o militante do brasileirismo. Lindo, né? Essa É fase dele é maravilhoso. maravilhosa. E aí, Essa tá então, no... ele vem para o Brasil, né? Aí ele vem Olha, para o Brasil em 48 com a família. Essa é olha, uma foto aqui que você falou que foi na Alameda muito Santos, né? legal. Isso é na Alameda Santos, bem no começo. Essa foto é importante,
que não só tem os quadros, tem o quadro afro-brasileiro, tem esse violão, que para mim é muito importante, porque eu fiquei ligado com música. Ó. Tanto assim que eu até coloquei, que eu fiz um disquinho, não sei se eu tenho aqui, não tenho, mas eu botei esse quadro de... Mas atrás da cabeça do papai tem um dos quadros muito importantes que não está acabado ainda, ele está trabalhando, que é considerado como um dos primeiros quadros abstratos da pintura brasileira. Esse que está... atrás da cabeça dele. Isso, que pega a temática formal dos seios que estão acima A gente sempre diz que mesmo o quadro mais abstrato tem sempre uma coisinha meio figurativa. Aqui a gente pode fazer uma correspondência com os seios do quadro afro-brasileiro com os quadros, um dos primeiros quadros abstratos da pintura brasileira. E a gente tem aqui em cima o Negresse, está vendo esse quadro que está em cima dele? É esse aqui. E o outro que está aqui embaixo é o violão. Esse quadro é maravilhoso, né? Maravilhoso mesmo. E aí ele chega no Brasil... Achou? Só. Dá para ver aqui? Dá. Acesso Brasília. Aqui. Muito bem. Eu gosto tanto desse quadro que eu botei na capinha de um disco meu. Tem alguém aqui falando que você é um francês com sotaque paulista. Eu é de São Paulo mesmo, e adorava São Paulo, além do mais. O pessoal acha que eu sou doido por adorar São Paulo. Adoro ainda até hoje. Gente, aí o Flexo ele chega no Brasil num momento super interessante, que está tendo uma renovação cultural e artística. Então, a gente tem o nascimento dos museus de arte moderna, do Museu de Arte de São Paulo, que seria o Assis Chateaubriand, a gente tem o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e o Museu de Arte Moderna de São Paulo, que está fazendo a sua primeira exposição, que abre em 49. Exato. Ele é contratado o Léon Degas, que era um crítico belga, para fazer essa primeira exposição. Aqui a gente tem uma militante foto... da arte abstrata, né? É isso, a gente tem uma foto do Degas com o Flexor e depois do Degas sozinho. E o Degas cria essa exposição do figurativismo ao abstracionismo e convida só 3 brasileiros para participarem. O Cícero Dias, que estava morando em Paris, o Valdemar Cordeiro, que tinha acabado de chegar da Itália, e o Flexor, que ele já classifica como brasileiro, porque ele tinha acabado de mudar. Como o papai era muito inteiro, ele fica brasileiro no dia seguinte que chegou, quase. Não precisa nem se naturalizar. Ele vai se naturalizar só em 58. Ele demora um pouquinho, né? Bom, então ele chega e ele participa, e como você falou, né, Dudu, ele começa a participar intensamente do grupo, né? Inclusive, na verdade, para o Flexor foi uma pena que a estadia do Degas tenha durado tão pouco, né? Porque o Degas fica um ano e depois vai embora, né? Depois eu não me lembro muito bem quem pegou a direção do MAN, mas acho que foi o Lorival Gomes Machado. Foi Lorival Gomes Machado e depois o Sérgio Millet. Aquilo se tornou realmente um ponto de alta ebulição. Assim, não sei se é uma pena, porque continuou, a coisa foi lançada. E o Lorival adorava o trabalho do Flexor, né? Aí, gente, ele faz uma série, o Flexor, que eu considero assim, na verdade, esses trabalhos foi que me levaram a fazer a exposição. Ele faz uma série sobre o Cristo, que é uma coisa deslumbrante. Ele já tinha feito uma série de trabalhos, né? Ele começou a fazer os afrescos, porque ele fazia afrescos maravilhosamente bem. Uma técnica que aqui no Brasil as pessoas conhecem muito pouco, né? As pessoas confundem afresco com pintura na parede, né? É outra coisa. E o Flexor realmente dominava o afresco. E ele faz uma série de pinturas
para uma igreja, e depois ele faz essa série, que é uma coisa deslumbrante, né? Ele quando chega, ele era, digamos, também um especialista da arte sacra. Ele conhecia muito bem, pintou diversas igrejas, teve muitas encomendas na França, e quando chega aqui, praticamente passa a encomenda, faz a via sacra da igreja do Sumaré, mas de modo bem clássico. Mas, por outro lado, ele tinha também feito uma promessa, dizendo que se ele escapasse vivo desse pavor da Segunda Guerra, tanto como resistente, como judeu, como tudo, né? Se escapasse, ele faria uma série de obras sobre a paixão do Cristo e a via sacra. Então, é essa série maravilhosa, que eu acho também extraordinária. Nossa, é extraordinária. Extraordinária essa daqui que está aqui, é o Cristo uma obra que está no MAC. Teve, infelizmente, uma das obras maravilhosas também, que é o Cristo que queimou no incêndio do Rio, mas ainda tem coisas maravilhosas. Então, essa que está no MAC, essa está no Museu de Arte Brasileira da FAAP. Essa é uma obra, aquela horizontal que você precisa. Essa está na Pinacoteca. E esse está no Museu de Arte Brasileira. Isso estava na casa do meu tio, ao lado da nossa casa, durante anos. Esse quadro me é extremamente familiar e é muito, muito emocionante de vê-lo. E esse quadro foi o quadro que me levou a fazer a exposição do Flexo, porque esse quadro ele fica na FAAP, ele fica você subindo a escada da diretoria, tem esse quadro pendurado. E eu um dia subi, olhei, parei, fiquei olhando assim, esse quadro. Vou fazer uma exposição do muito, 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 muito bacana. A FAP até que tem bom, né? Que ele tem aquele afro-brasileiro e tem esse daí. Muito bem. Olha, e esse gente, da Pinacoteca, são lindos. Esse é da Pina. Graças a Deus está tudo em instituição. Ó, gente, esse está no MAC USP, esse está na FAAP, esse está na Pina e esse está no MAC USP também. No MAC. Então, graças a Deus, eles estão ali. Que toda essa estava na última exposição que acabou agora há pouco tempo, que eu fiz lá no MAC mesmo. É uma maravilha essa série. Maravilha. Esse aqui, na época, eu tive que passar uma cantada na diretora do MAC, porque ela já ia mostrar essa obra numa outra, já estava comprometida para outra coisa. Aí eu tanto chorei as pitangas, chorei. Ninguém resiste uma cantada sua. Ninguém resiste uma cantada sua, Denise. Aí ela acabou concordando. Bom, eu compreendo. Eu também teria cedido. Não, há possibilidade para todo mundo que trabalha com a área, você vê esse conjunto junto, é maravilhoso. E ele foi apresentado, todo o conjunto, ele foi apresentado numa exposição no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Tá? Olha, aí, no começo, o papai tinha começado a fazer essas obras lá no Brasil. A primeira mostra que ele fez desses quadros foi na Galeria Domus, em 48, a galeria da Ana Maria Fioca e do Nino Fioca, que eram pessoas amicíssimas. Papai expôs um montão de vezes depois, quando ela teve outra. E a primeira série, inclusive, Ana Maria Fioca, filha dela, que é a Brítola, ela é a minha mais antiga amiga, porque eu tinha 3 anos quando eu conheci ela em 48. Então, a gente tem uma amizade desde 48, a minha mais antiga. Mas, para falar, a exposição foi na Domus em 48, e depois no Museu de Arte Moderna, eles fizeram daí quando teve a coleção toda, que era uma série, acho que de 12 quadros maravilhosos. Devia ser lindo. E ele expôs, nesse mesmo ano, ele expôs novamente lá na Galeria Domus, e aí ele expôs alguns retratos. Esse é um retrato do Eduardo, que muito importante, uma beleza também. Esse Eduardo aí é o Eduardo que eu falei, o irmão da mamãe, que era muito intrometido e bem localizado na sociedade paulista. E esse quadro, curiosamente, leva diversos anos, que começa em 47, quando o papai ainda estava no Brasil, e acaba em 52. Não sei qual é a razão,
mas tem o lado bem característico brasileiro desse período, é impressionante. Aqui a gente tem um retrato do Tamanhe, que também está no Museu de Arte Moderna de São Paulo, que também é uma São Paulo. beleza, né? É lindo, lindo. Então, essas obras, ele fez uma exposição de retratos lá na Galeria Domus. E eu sempre digo que essa fase dele é uma despedida da figuração. Ele se despede da figuração. Né? Tem razão. Porque aí ele vai, olha, aqui outro retrato também dessa série, que é lindo. E aí aqui a gente tem, olha, nesse Abstração Barroca, a gente vê que ele realmente já está trilhando um outro maravilha. caminho. Né? Tem dois quadros de Abstração Barroca, e esses dois quadros ele pega temas assim, ele pega, por exemplo, um redondinho, para mostrar que é o lado barroco, mas é um quadro abstrato, praticamente. Tá? Realmente. Tem uma ou outra sobrevivência do barroco, com uma gradezinha. Tem uma voluta, né? Mas esses dois quadros são lindérrimos. Esse e o outro. Aí ele está em São Paulo, ele está participando de exposições em vários, e aí ele resolve criar o Ateliê Abstração. Então, aqui a gente tem uma foto dos alunos trabalhando no Ateliê Abstração. A gente é muito legal essa foto. Essa foto é maravilhosa. Essa foto é no ateliê na Alameda Santos. A Alameda Santos era uma casa relativamente pequena, mas no primeiro andar tinha um salão relativamente médio, onde ele dava as aulas, e aqui mostra bem como então, o pessoal Você tem o Emílio Malé, que fazia coisas que eu adorava, gostava muito, um trabalho muito minucioso. Você tem à direita, você tem o Alberto Teixeira, que foi depois um pintor importante, que faleceu recentemente, e no fundo a Leila Perrone. A Leila Perrone que ficou uns tempos ela era novinha, devia ter uns 19 anos. A gente vê que ela era uma garotinha, né? Uma garotinha. Eu com meus 4, 5 anos, era meio apaixonado por ela. A Leila tinha um trabalho muito bom. Só que depois ela se orientou para a literatura, foi professora da USP e abandonou, infelizmente, eu acho, o Ateliê Abstração, mas ela faz parte das exposições mais tardias de Nova York e de São Paulo também. E ela escreveu um texto maravilhoso para o nosso catálogo da exposição lá de 2003. Ela escreveu um texto tão bonito, tão emocionado, contando, na verdade, tudo o que o Flexor trouxe para ela, independente dela ter optado não mais por pintar, né? Eu vou mostrar um pouquinho agora para vocês o que o Flexor estava fazendo nessa época. Então, aqui ele está nessa fase que ele chama a série dos geométricos. Vocês veem que essa obra... Formas superpostas. O geométrico já é uma forma... Mas você vê, essa tem uma meia dúzia de quadros que ele faz aí. Inclusive, tem um quadro do Estado de São Paulo, do acervo do Estado de São Paulo, que é formas superpostas, né? São formas geométricas que se sobrepõem, que é muito interessante. Não fez muitos quadros, mas esse daí é muito legal, muito bom. Outro dessa mesma série, esse já de 52, né? Essa, infelizmente, ela está no Fine Arts, porque fazia parte da coleção do Lerner, que foi para Huston, sabe? Ela está em... Mas... Está ótimo. Está lá num lugar que todo ótimo, mundo está lá muito bem, mas posso só falar uma coisinha? Esse quadro está reproduzido num painel imenso, muito bonito, na cidade universitária, no USP, ao lado da reitoria. Então, quem quiser ver esse quadro direto, mas reproduzido com pastilhinhas, com mosaico muito bacana, vai lá, porque vale a pena. Sabe que eu não sabia disso? Vai lá tomar um café, você vai ver que é lindo.
Mas ele está lá em Houston. O original está lá em Houston. O Muito original bem está lá, barato. mas eles fizeram o painel inspirado nesse original. Legal. Bom, aí o trabalho começa a ganhar um certo ritmo, e aí ele vai para a Bahia expor na Galeria Oxumaré, que era uma galeria na época super badalada, que eu já contei histórias aqui, várias histórias da Galeria Oxumaré, quando eu fiz a live da Conexão Bahia, que eu Que falei do Mário legal, Cravo que legal. Júnior, né? Aí foi essa a ida para a Bahia para o papai foi que nem quando ele foi depois para Nova York, foi marcante. Ele ficou encantado por tudo. Eu tenho ainda hoje, eu tenho um velho agogô que ele trouxe isso em 51, 52. E tem toda essa série baiana, onde você sente tanto o movimento da dança, quase da capoeira. É linda essa E série essa Invenção série, inclusive, Baiana. se eu não me engano, foi exposto na primeira Bienal, lá no Trianon ainda. É uma Esse quadro beleza essa série. também está no Rasta. Também está em Rasta, essa invenção baiana aí, Tem que é várias, mas tem maravilhoso. várias que estão no Brasil. Olha, essa aqui está na Fundação Edson Esse está aqui, esse Queiroz, está aqui. entendeu? Tá A bom. Fundação Edson Queiroz tem várias obras Que bom. Essa maravilhosas. série é realmente fenomenal. E tem um movimento. O Papai sempre procurou de representar, de certa forma, o movimento. É chato, difícil de ser com duas medidas só de representar o movimento, mas isso é um dado presente com o trabalho das diagonais que ele faz sempre. E aqui, ó, gente, ele tem um vitral. Olha só. Ele apresenta esse vitral em 52. Nós vamos ter que Isso. correr aqui, Dudu, que nós É estamos atrasados. maravilhoso. Ó, Vamos esse lá. vitral é uma coisa incrível, gente. Esse vitral está na Fundação Edson Queiroz. Quando eu cheguei, eu entrei, foi tão engraçado, porque eu fui conhecer o Ayrton Queiroz, né? E isso fica no escritório dele, né? E fica atrás da mesa dele. Eu entrei, aí todo mundo Nossa, fazendo rapapé, eu entrei e falei assim, eu parei na porta e falei, o vitral do Flexo! esse vitral é maravilhoso. Inclusive, ele foi, antes de ir para São Carlos, que é o destino dos que fizeram a aquisição, ele foi exposto também no Museu de Arte Moderna, lá em São Paulo. E ele é grandérrimo, mais 3 metros Ele sobre tem 2 de 2. altura por Ele 3,20. é É uma maravilhoso e coisa tem escandalosa. todas as atividades médicas. Ele era fazendeiro também, o Hollinager. Então, é maravilhoso, maravilhoso. O papai ele tinha, na verdade, fora da imensa técnica da pintura, propriamente dita, da pintura, ele tinha um saber artesanal muito grande, tanto do afresco quanto do vitral. Ele tinha pode dizer que ele era relativamente. Olha, isso é da minha casa, hein? É. Esse daqui. Esse é o afresco que ficava no ateliê, que era um ateliê feito pelo Rino Leve, né? Aqui, olha, tem uma foto Mamãe, dele com a papai tocando Margot. piano. Olha só. Essa casa foi projetada pelo Rino Leve. Ela era num terreno muito abrupto. Então, o Rino Leve fez uma maravilha, fez uma série de conexões, tinha 4 andares que se comunicavam, tinha ateliê em cima, embaixo, ateliê dos alunos, e o papai, antes de chegar, nós mudamos em 54, em 53 ele fez esse painel aí, que é lindo. E esse painel é interessante também, porque a casa, infelizmente, nós tivemos que vender, foi destruída, mas nós conseguimos preservar esse painel que está no salão de festa do prédio de mais de 25 andares que está em cima da nossa casa. Ai, que bom! Foi uma Salvou, o luta, hein? painel Foi está uma salvo. luta daquelas. Foi muito complicado, mas deu certo. Olha, esse daí é do Raimo. Nossa, que bacana. Lindo, né? E aqui, E você... esse que ele fez para o Atlético Paulistano, aqui quem está junto dele é o Norberto Nicola. Norberto Nicola era ajudante dele, só que, infelizmente, esse foi destruído, não existe mais. Uma pena, Nossa, gente. Aqui, belíssimo, mas... aí o movimento começa a entrar com tudo na obra dele,
Gente, olha essa série que eu vou colocar aqui, que se chama Sério? Vai-et-Vient. Olha que beleza. E o Flexo, quando ele faz isso, a exposição Le Mouvement, ela só vai acontecer em Paris em 1955. E em 54 ele já estava fazendo esse trabalho aqui no Brasil, o Flexo, né? É super linda essa série. Né? Esse quadro, Denise, é praticamente o quadro um pouquinho ícone do papai. Ele, quando você fez a exposição em São Paulo, você não se lembra, estava fora. Esse quadro ficou durante 3 meses lá em São Paulo, na Paulista. Eu fiquei super contente. Mas não só. Esse quadro veio numa exposição não me lembro quando foi a exposição em Paris, 89, dos brasileiros em Paris, e esse foi um dos quadros mais comentados da exposição dos brasileiros em Paris. Teve um impacto muito forte. Ele é maravilhoso. É um deslumbramento. Mas, o Flexo logo em e seguida... olha só à minha direita. Não sei se você vê tô o vendo o esboçozinho de desenho, papel. né? Acho que é o esboço desse quadro, hein? Olha, que Tá vendo? maravilha. Deixa eu ver se eu dou uma. Ó, Que massa! Não, e o MAC e o USP tem uma coleção de desenhos maravilhosa, né, do Flexo. eles têm maravilhosos. Eles têm, nós doamos, quando o papai morreu, a gente doou praticamente toda a parte de documentação, tudo para o serviço de documentação da USP, que teoricamente seria o melhor lugar para conservar tudo lindo as lá, coisas. eu já vi lá, está tudo lindo, maravilhoso. Então, aí tem uma mudança na obra do Flexo e ele começa, então, a mudar um pouco a cor da obra, ele deixa um pouco aquelas cores fortes, ele vai ir para uma paleta mais suave, ele continua tendo movimento, vocês vão ver aqui, mas ele já está se encaminhando para um outro tipo de trabalho. Né? É incrível porque a gente sente direitinho o processo, como ele vai modificando a obra dele. Né? Uma coisa que eu queria falar, Dudu, antes que eu esqueça, é da rixa que ele tinha com o Valdemar Cordeiro, que é muito engraçada, porque É divertido. Os concretistas achavam que a obra do Flexo não era uma obra abstrata de verdade. E o Flexo, por sua vez, chamava os concretos de concretinos. Olha, eu acho que os concretos tinham razão. Que Eles tinham. O papai sempre tinha muito sentimento dentro das obras. Por exemplo, ele queria expressar o movimento, expressar uma matiz de felicidade. Aquele primeiro abstrato a gente religou com os seios das pessoas. Então, tem sempre um tem uma lembrança da figura. Nunca quis ser um radical malevichiano, não era um Malevich, né? Não era. Mas ele era radical. Ele, quando fazia as coisas, ele fazia de modo radical, mas nunca foi um radical extremista, se pode assim dizer, né? Tanto que aí ele faz a exposição. Uma coisa muito importante nessa questão dos concretos, eles fazem uma terceira exposição do Ateliê Abstração, e aí ele faz o célebre manifesto que diz: um quadro abstrato não representa, se apresenta. Um quadro abstrato não exprime, mas se exprime. Um quadro abstrato em si mesmo já é uma presença e significa só a ele mesmo. É lindo. É verdade. Esse é o manifesto do papai. E aí eles vão para Paris, eles vão para Nova York fazer uma exposição na galeria em Nova York, junto com os alunos, né? E aí acontece uma catástrofe, porque as obras, na volta, elas ficam retidas na alfândega, ninguém consegue acessar essas obras, e, no fim, as obras acabam sendo leiloadas sem que ninguém saiba que elas iam ser leiloadas, e isso dá um mal-estar todo que acaba determinando o fim
do ateliê de É, abstração, né? o que eu acho, Denise, é que praticamente aqueles que eram os alunos do papai, eles estavam todos, já não eram mais alunos, estavam todos Já com estava todo mundo vontade. pronto, né? Então ele falou: bom, vamos aproveitar esse pretexto aí para cada um seguir o caminho deles, que era realmente o que aconteceu. Né? Você tinha pintores magníficos, você teve o Raimo, você teve Não, o e o Duché, Duchê, o teve Nicola, Nicola, a né? mesma Leila ter do Parado, mas então cada um, na verdade, eu acho que é essa que é a verdade. Aquilo foi muito chato porque papai perdeu obras que depois foi leiloado sem ele saber tudo isso. São mais Mas já cada estava um todo seguiu o mundo caminho. maduro, A né? primeira, a primeira leva do ateliê abstração, que é a essência do ateliê abstração, já era depois da exposição. Uhum. Ó, gente, aqui a gente tem aí já um outro movimento do Flexo, que aí ele vai se encaminhar para a abstração lírica, e aí essa série é linda, né? Essa série Essa que a gente lê maravilhosa. como pedras, né? Na verdade. Ele, na verdade, depois, quando vai para Nova York, ele vai para Nova York, na volta, você vê, se você mostrou muito bem, que alguns quadros começam um pouquinho, se não tem aquele aplá da cor, os quadros vão se dissolvendo pouco a pouco, e o que vem depois do abstrato, ele entra quase num trabalho cósmico. Ele Uhum, entra exatamente. o limite explode, na verdade. Ele é um trabalho cósmico. Daria, eu chamava essa série, por exemplo, que está na frente, dos meteoritos, porque você Uhum. parece que está no cosmos, que está explodindo coisa, que está indo coisas. Ele chamava de elan. Elan é movimento, sempre a questão do Uhum. movimento. É incrível, é lindo esse trabalho. E aí, então, ele entra numa fase muito produtiva de exposições, né? Que ele faz várias exposições em vários lugares, entre eles no Museu Rat, né? Que aí ele Essa, mostra essa foi que é muito importante para lindo. ele. Essa exposição no Museu Rat, acho que foi em 65, por aí. 65. Isso. Essa exposição teve um sucesso incrível, incrível. Rapidamente teve uma visitação muito bacana e era uma exposição muito linda, com o apoio do Itamaraty, trouxe quase que uma centena de obras aí. E ele tinha um pouco da família também em Genebra, então foi uma coisa maravilhosa. Eu tive lá também, foi uma das. Bom, tem a Clara, a tua, ninguém bate a tua exposição, né? Não, Foi mas é a mais linda. A linda. gente vê que era uma Mas olha, exposição. ele teve exposições maravilhosas, essa de Genebra, outra maravilhosa também, que é de 68, no Mando Rio, que a gente Uhum. não vê aí. Mas essa foi muito importante para a vida dele. E teve uma crítica maravilhosa local, francesa e suíça. Uhum. Não, é uma exposição. E teve o texto do Walter Zanini, que é um texto lindo que eu não vou poder ler, porque senão a gente não vai acabar a nossa live a tempo. Vamos Ó, lá, olha. aí ele entra numa série que ele chama das aberturas, e essa série das aberturas vai levá-lo à série dos bípedes. Aí eu vou ler só esse textinho que ele faz quando ele faz os bípedes. Ele diz assim: os altares tornaram-se vazios e, em vez de religiosa e penitente, minha pintura tornou-se existencial e acusadora. E É aí ele verdade. faz a série dos bípedes que ele vai apresentar na Bienal de São Paulo, que é uma montagem Ah, maravilhosa. E eu quero mostrar aqui essa, a foto aqui para vocês, mas não sei por que ela mudou, ela saiu de lugar. Olha aqui, olha a proporção disso. É uma proporção inacreditável, né? não, Você isso sabe, foi, Dudu, você que sabe, eu vi essa exposição da Bienal e eu me lembro até hoje dessa montagem, porque ele olha, colocou 5 obras, uma do lado da outra, dessa e isso série. era de um impacto. A gente Olha, sentia muito claramente essa crítica que ele estava fazendo para aquele momento que a gente está acusatória, passando. exatamente. Eu estava na França, eu voltei em 67 pela primeira vez, de férias, da ver a família, tudo isso, e foi no momento justamente que ele, quando abriu a exposição na Bienal, e eu também eu tive um impacto que eu não tinha seguido muito bem o trabalho do papai,
foi um impacto impressionante, que essas 5 obras, naquele clima, tinham acusava praticamente toda essa questão da ditadura, dos militares, dos Nossa, milicos. era muito forte, era uma coisa Era impactante. E muito, na muito nossa forte. exposição, a gente conseguiu juntar 5 bípedes, fez a montagem original que ele tinha feito, que era uma montagem projetada com uma moldura preta projetada, linda. A gente Isso, refez. a moldura era larga, então parecia praticamente que o bit estava num espaço Saindo, né? total, ele tinha três dimensões. Esse Era quadro que está maravilhoso. aí é muito interessante, esse quadro que você está mostrando, porque esse quadro, nos diapositivos que o papai fazia, ele fazia foto dos quadros. Ele muda 2 vezes o título, ele botava títulos nos quadros. Esse daí tem 2 títulos, é interessante, porque um leva a vida, um é O Parto, o outro, Uhum. esse daqui, o parto, e o outro é o aborto. Um pouco como Ah, se a vida e a morte, né, estavam tivesse. intrinsecamente ligados, como foi o caso, bom, da primeira esposa dele, né, que o É. parto foi no parto que morreu. Eu vou Mas mostrar, Dudu, vou te interromper, vou mostrar as últimas obras dele aqui, que são as obras das transparências, que eles são as obras vêm do fim dos da vida. bípedes, né? Fim E da que aí vida. ele já está bem doente, a gente já Esse quadro é sente que muito. está. Exatamente. Você vê quase, tá vendo? Você tem quase pele, o corpo dilacerado, e você vê praticamente quase um túmulo, uma É, pedra Pierre Tombal, não sei como é que chama, a pedra do túmulo que você pedra bota, né? tumular. É, É pedra tumular. Então, isso. parece quase isso, é impressionante. Esse quadro é uma coisa impressionante mesmo. Dudu, nós temos 3 minutos para acabar. Eu Opa, quero vamos lá, vamos. agradecer a tua Alonso, participação. Alonso. Gente, olha, foi muito boa a nossa conversa. Adorei ter Nossa, conversado com você, isso, mas eu quero isso, gravar a nossa live. Um viu? Espero beijo, que não vai demorar 17 anos para a gente se encontrar de novo, hein, Rei? com certeza. Um Tá? beijo, Dudu. Muito obrigada. Obrigada, gente, Obrigado pela você, querida. Foi participação. ótimo. Ó, beijão.